Graça e paz, queridos. Em João capítulo 6 e o versículo 66 diz assim: à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em números de 12, contudo o de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Agora você me pergunta, por que quantos discípulos abandonaram Jesus? Porque Jesus trouxe a palavra do pão da vida, ele dizendo: eu sou o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o pão no deserto e morreram. Esse não era o verdadeiro pão do céu, eu sou o pão do céu. E depois Jesus falando sobre as coisas espirituais, quando ele dizia para aqueles que o seguiam: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. As pessoas levavam esta palavra para o lado carnal. Nossa, nós vamos comer carne dele, vamos beber o sangue dele, né? Às vezes só faltou alguém dizer somos canibais, mas as pessoas não entendiam, porque Jesus falou: todas as palavras que eu vos falei é espírito e verdade. Porque quando Jesus falava sobre comer da carne e beber do sangue, ele falava sobre a comunhão que nós temos que ter com ele através da ceia do Senhor. Jesus instituiu a ceia e nós hoje comemos o pão e bebemos o vinho em memória do Senhor Jesus Cristo, quando ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, e nós tomamos o cálice do vinho, simboliza o que? O sangue de Cristo, e o pão simboliza o corpo de Cristo. Então Jesus não está pedindo para ninguém comer a sua carne mesmo, ou beber o seu sangue mesmo. Ele falava são coisas espirituais, é a comunhão espiritual de Cristo com a sua igreja. E ali muitos se escandalizaram e vários discípulos o abandonaram. E Jesus então olhou para os 12, falou: e vocês também não querem ir embora juntamente com eles? E Pedro falou: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então nós vemos que Pedro e os discípulos que estavam com ele, eles realmente sabiam que ele era o Filho de Deus. Por isso que ele falou: nós temos ouvido e temos crido que tu és o Filho de Deus. E eles tinham convicção de quem eles estavam seguindo. Muitas pessoas não têm convicção, por isso abandonam a Cristo. Qualquer coisa, às vezes por diversas doutrinas que existem no mundo, às vezes as pessoas trazem uma doutrina diferente e a pessoa diz assim: ah, não vou mais seguir a Cristo, eu pensava que era de uma maneira, mas é de outra, e abandona, porque não tem a comunhão com ele, não deseja ter esta comunhão que ele então ali anunciou. Mas os 12 não, os 12 tinham a convicção de que ele era o Filho de Deus, que ali estava o ungido de Deus, que ali estava aquele que tinha palavras de vida eterna, que eles não adiantavam ir para outro lugar. Não existem outras palavras maiores do que essa, não existe uma comunhão maior do que essa, não existe uma manifestação de Deus poderosa mais do que essa, que está na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que confiar nas suas palavras e temos que entender espiritualmente as suas palavras, não carnalmente. Às vezes as pessoas querem ler do jeito que está e não entende, não busca a revelação que vem do Espírito Santo, para que nós possamos entender a palavra e vivermos em comunhão com Ele. E você não quer também ir embora? Não quer deixar de seguir a Cristo? Ou você vai fazer como aqueles que abandonaram, vai fazer como Pedro? Para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. E Jesus ainda falou sobre o Judas Iscariote. Não foram os 12 escolhidos, mas um dentre vós é o diabo, porque há de me trair. Então ele falava a respeito da vida deste homem que depois acabou traindo o mestre. Daqueles que abandonaram, daquele que o traiu.
mas aqueles que permaneceram fiéis, aqueles que guardaram a comunhão com Ele, entenderam a sua palavra revelada pelo Espírito Santo e puderam então entender que Jesus Cristo trazia palavras de Espírito e verdade, de comunhão espiritual com Ele e com o reino dos céus. Receba no teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.